Bem, eu sou o Prazeres Germano Monteiro, inspetor de patente, chefe de departamento de instrução fiscal aduaneira, do Comando Nacional da Polícia Fiscal. Eu comprometo-me a falar convosco hoje sobre o tema os limites de competência entre os órgãos de polícia criminal. Refiro-me à Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal, a Administração Geral Tributária e o Serviço de Migração Estrangeira. O que eu quero dizer com isto? De que todos esses órgãos são trazidos em leis e lhes atribuído competências para instruir processos de natureza penal, servindo-se esses órgãos de órgãos auxiliares dos órgãos da Justiça, quais sejam o Ministério Público e os tribunais. Repito, servem-se de órgãos auxiliares desses dois órgãos judiciais, quais sejam o Ministério Público e o Tribunal. Bem, para que sirvam de auxílio aos órgãos judiciais em matéria de instrução preparatória, sendo eles vários órgãos, conforme se apresentam, devemos distinguirmos a responsabilidade da Polícia Nacional em matéria de instrução preparatória, distinguirmos a responsabilidade de instrução preparatória do Serviço de Investigação Criminal, da Administração Geral Tributária, do Serviço de Migração Estrangeira, separando o que deve ser instruído efetivamente pela Polícia Nacional, o que deve ser instruído efetivamente pelo Serviço de Investigação Criminal, pela Administração Geral Tributária, pelo Serviço de Migração Estrangeira. Qual é a diferença que existe entre os factos que devam ser da competência de instrução preparatória em matéria processual da Polícia Nacional e os factos que é da competência a sua instrução preparatória do Serviço de Investigação Criminal? Qual é a diferença que existe? E qual é entre a Polícia e a Administração Geral Tributária? Ou entre a Polícia e o Serviço de Investigação e o Serviço de Migração Estrangeira? Qual é a diferença que existe? Então é importante discutirmos este tema no sentido de que um saiba as suas próprias funções, mas também saiba as funções do outro órgão, para que consiga separar o que é seu, o que é do outro. Portanto, é importante essa discussão. E é isto que eu me proponho a discutir convosco. Como público-alvo, é importante chamar os efetivos da Polícia Nacional como público-alvo, chamar para esta aula também os efetivos do Serviço de Investigação Criminal, chamar para esta aula também os funcionários do quadro técnico da Administração Geral Tributária e para a mesma aula os funcionários do Serviço de Migração Estrangeira. Parece-nos que esses órgãos são os que se fazem representar nas paragens aduaneiras, ou seja, nas paragens de entrada e saídas, quer de pessoas como de mercadorias. E só num sítio só a coexistência destes órgãos pode gerar conflitos, quer em matéria de atuação, como em matéria de tratamento das respectivas infrações cometidas por esses infratores. Me refiro em termos de instrução preparatória dos respectivos processos ou dos respectivos factos autuados por esses organismos. Pode, nestas paragens, gerarem conflito. E esta aula é uma aula que vem a resolver este problema. A delimitação de competências vem justamente com o objetivo de resolver o problema de conflito de competências existentes entre efetivos da Polícia Nacional, efetivos do Serviço de Investigação Criminal,
funcionários da Administração Geral Tributária e do Serviço de Imigração Estrangeira em matéria de atuação e de instrução dos respectivos processos. Com isso, então, vamos iniciarmos com a nossa aula. Eu queria inicialmente dizer o seguinte: destes 4 órgãos, dos 4 órgãos que vocês veem aí, me refiro à Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal, a Administração Geral Tributária e o Serviço de Imigração Estrangeira. 2 órgãos são tidos como órgãos importantes e que devem ser separados dos demais, sendo órgãos tradicionais que devem ser separados dos demais. Quais sejam? Me estou a referir da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação Criminal. Estes 2 órgãos são órgãos históricos, quer em matéria de atuação, como em matéria de instrução preparatória dos respectivos processos. Portanto, são órgãos completamente históricos e que devem se separar dos demais. E é nela que devemos iniciar, é nela que devemos percorrer inicialmente aquilo que é o objetivo desta aula: traçarmos os limites de competência, as barreiras em matéria de competência entre esses 2 órgãos. O que é da competência da Polícia Nacional? O que é da competência do Serviço de Investigação Criminal? Ora bem, deixe-me fazer um recuo com estes 2 órgãos para ditar o que um faz e o que o outro faz, para de forma natural dizermos então de que a Polícia Nacional se faz isso e o Serviço de Investigação Criminal faz que é outra coisa. Em matéria de responsabilidade penal, em matéria de responsabilidade de instrução dos respectivos processos, aí então poderemos ligar com o que é essencialmente as suas funções. Qual é então a função tradicional desses órgãos? Quais são as funções tradicionais desses órgãos? Deixe-me iniciar na Polícia Nacional. Ora, é o que vocês veem aqui. E vou ler convosco. Para o garante da manutenção da ordem pública. Não estou a falar de instrução preparatória. Estou a buscar a função tradicional, o exercício tradicional desses 2 órgãos, aqui no âmbito da manutenção da ordem e da tranquilidade pública. Diz aqui: para o garante da manutenção da ordem pública, missão constitucional, foi o policiamento estruturado para atuar em 2 campos distintos. Um é o administrativo e o outro é o judicial. Estes 2 campos e que respondem à manutenção da ordem e da tranquilidade pública. Deixe-me falar de outra forma. Um grupo de policiamento fica voltado ao policiamento preventivo, a que se apresenta caracterizada ou fardada, se quiser, e na forma ostensiva, estou aqui a chamar o efetivo ou o grosso, a instituição da Polícia Nacional. Repito, a prevenção é chamada e é entregue como responsabilidade à Polícia Nacional. Parece-me que este é que ocupa o campo administrativo. Repare bem o outro. Um outro grupo de polícia destinado ao policiamento repressivo, apresentando-se descaracterizada ou a paisana, se vocês quiserem. Quem é que estou a chamar aqui? É isso mesmo, Serviço de Investigação Criminal. De um lado, se vocês repararam, colocamos
no âmbito da prevenção, a Polícia Nacional. E do outro lado, no âmbito da repressão, o Serviço de Investigação Criminal. Repito, não estou a falar de instrução preparatória de processo. Estou a buscar a origem dessas duas instituições. Em resumo, o que queremos aqui deixar patente, deixar esclarecido, é de que compete à Polícia Nacional prevenir que as infrações não ocorram. Ou seja, antes que eles ocorram, é missão da polícia ocorrer patrulhamentos, serviços de patrulhamentos, quer sejam patrulhamentos apeado, quer sejam patrulhamento auto, quer seja patrulhamento motorizado, quer seja patrulhamento, vamos lá, de helicóptero, ou qualquer que seja o tipo de patrulhamento, segundo as circunstâncias e a natureza do local que se deve patrulhar. Mas é a responsabilidade que, antes que as infrações ocorram nesses espaços de responsabilidade, tenha como responsabilidade da Polícia Nacional a sua prevenção. Prevenção de todas as infrações, mas infrações de qualquer natureza. Seja lá infrações de natureza comum, seja lá infrações de natureza tributária, seja lá infrações de natureza migratória. Mas é da responsabilidade de um só órgão, que é a Polícia Nacional, para que efetivamente exerça a função policial para que estas infrações não ocorram, de diversa natureza, não ocorram. Do outro lado, é certo que se percebeu de que a prevenção que é feita pela Polícia Nacional, ela não se faz a 100%. Crimes há, ou infrações há, quer seja criminais como contravencionais, vão ocorrer. Para que não seja a própria Polícia Nacional ter a responsabilidade de esclarecer esses crimes, quem é que os cometeu, é aqui chamado um outro órgão, com um sentido judicial, para responder aos factos típicos e ilícitos que se escapam do âmbito da prevenção da polícia. Ser da responsabilidade deste órgão através de técnicas de investigação criminal é esclarecer quais foram os seus autores. Estou a me referir aqui, estou a querer chamar o Serviço de Investigação Criminal. Portanto, é este o fechamento que nós devemos ter em matéria da manutenção da ordem e tranquilidade pública. Bem, é verdade que um pode exercer a função do outro. Sim, isto concordo convosco. A Polícia Nacional exercer investigação para descobrir algum crime, sim, não é problema nenhum. O Serviço de Investigação Criminal exercer alguma atividade que se subentenda para que se previna o crime que deveria ocorrer, sim. De um jeito ou de outro, cada um pode exercer a função do outro, mas conservando sempre, originariamente, a sua função tradicional, qual seja para a Polícia Nacional prevenir o crime e para o Serviço de Investigação Criminal reprimir o crime, ou seja, esclarecer os crimes que se escaparam da prevenção. É aqui essencialmente, repito, é aqui essencialmente, nas funções tradicionais desses dois órgãos, que devemos indexar a responsabilidade da instrução preparatória dos processos penais. É aqui onde temos que buscar a imagem desses dois órgãos servirem-se aos órgãos judiciais de auxiliares no verdadeiro sentido. E como é que eles sirvam de auxiliar aos órgãos judiciais no verdadeiro sentido? Para os órgãos judiciais, não tem dependência das atuações que nos referimos aqui. Deve essas atuações serem transformadas em processo a serem entregues a esses órgãos judiciais. Daí a competência de instrução preparatória
desses dois órgãos. Pois os órgãos judiciais recebem em suas mãos processos de cujos seus interiores constam indiciação em crimes dos seus infratores ou indiciação em transgressões, cada um de acordo com o caso. Aqui sim já estamos a entrar em matéria processual. Mas então é importante sabermos o que a Polícia Nacional atua para dela resultar, para dela emergir um processo a ser entregue aos órgãos judiciais e servir-se, no verdadeiro sentido, então, como um auxílio dos órgãos judiciais. Pois os órgãos judiciais que nos referimos recebem destes dois órgãos processo para conseguir, para que então efetivem o julgamento das pessoas que foram autuadas. É preciso que recebam destes dois órgãos processo. Repito, sendo daí a competência de instrução preparatória destes dois órgãos, temos que sentarmos-nos aqui e vermos quais são os processos que devam ser então instruídos pela Polícia Nacional e que devem ser instruídos pelo Serviço de Investigação Criminal. Vamos lá pela Polícia Nacional, aquela que a gente colocou no âmbito da prevenção do crime. Vejam a característica da Polícia Nacional, como ela atua os factos. Como é que ela atua os factos penais. Ora bem, diz aqui o seguinte: o primeiro grupo do policiamento preventivo, veja que interessante que está aqui. O primeiro grupo do policiamento preventivo, estou aqui a me referir à Polícia Nacional, é aquele que no trabalho do dia a dia os seus integrantes usam farda, circulam com a arma à mostra, apresentando viaturas distinguidas com a cor militar de sua farda, tudo voltado à materialização do seu fim, qual seja a prevenção do crime ou delito, através do uso da força se necessário, fazendo cumprir a ordem pública estatuída por lei, sublinha-se, devendo agirem antes da infração penal. Veja o que nos referimos atrás. Devendo agirem antes da infração penal. Uma outra situação muito importante, e que me parece importante aqui também frisar, é o que diz esse parágrafo. Reparem só, ainda para a Polícia Nacional. Temos que interpretar bem a atuação da polícia para que então interpretamos da melhor forma a matéria de instrução preparatória que compete a esta polícia. Diz aqui, militarmente equipado, clara e efetiva, a sua presença nas ruas e em locais identificados como focos delitivos serve para enfraquecer o cidadão de cometer crime. Reparem só, por isso é que deve lá estar antes que o crime ocorra e deve lá estar fardado, armado, com arma à mostra. Todo mundo deve saber que há presença policial. E isto tem um objetivo, aquela que é o exercício da sua função, visando prevenir, visando a que o crime não ocorra. Portanto, este sentido de se apresentar fardado, com arma à mostra, tem este objetivo, de enfraquecer o cidadão de cometer crime. Repara aqui, diz que, sendo que aos crimes atuados em flagrante delito, ou seja, aqueles que foram encontrados a serem cometidos, ou não sendo encontrados a serem cometidos, acabando de serem cometidos, foram seus autores perseguidos, é ainda flagrante delito. Ou ainda nos crimes permanentes, aqueles que mesmo passado muito tempo, desde que encontrados os seus autores com provas evidentes que dão conta de que cometeu o crime ou participou nele,
pode ser detido na forma de flagrante delito. Portanto, essa informação sobre flagrante delito era importante apresentarmos aqui. Diz aqui, sendo que aos crimes atuados em flagrante delito, quando aplicava pena de prisão até 2 anos, e o julgamento possa efetuar-se nos 8 dias subsequentes, tem a Polícia Nacional competência de instrução preparatória do respectivo processo crime. Vejam que interessante. Há aqui pressupostos que devemos sublinhar. Sublinhe qual? Pena de prisão até 2 anos. Desde que atuado em flagrante delito. Se este julgamento é possível ser efetuado dentro dos 8 dias subsequentes à prisão, estamos aqui perante 3 pressupostos. Primeiro, a pena de prisão da infração cometida pelo infrator que foi atuado em flagrante delito deve ser até 2 anos. Então não deve ultrapassar os 2 anos de prisão. Portanto, as leis próprias conferem o tempo de prisão que deverá cumprir, o teto máximo de prisão que deverá cumprir para cada infração. Portanto, é só vermos na legislação qual é a pena de prisão e se ultrapassa ou não os 2 anos. Ocorre, porém, que penas que vão de 3 dias a 2 anos estão enquadrados em penas correcionais. As penas de prisão que vão de 3 dias a 2 anos estão enquadrados em penas correcionais. É este que queremos chamar aqui para a Polícia Nacional. Quando falamos da Polícia Nacional, temos que chegar até 2 anos. Para além dela, não é infração para a Polícia Nacional. Mesmo que sendo atuado pela Polícia Nacional, não é infração para a Polícia Nacional. E vamos já falar de quem? Aqui só queremos dizer de que a infração que chegue até 2 anos de prisão, cuja moldura penal chega até 2 anos de prisão, não ultrapasse 2 anos de prisão, são tidos como penas correcionais e infrações tidas como infrações de pequena monta, sendo que atuado em flagrante delito e com o tribunal próximo, sendo possível dentro de 8 dias o seu julgamento, caber a responsabilidade da própria polícia, não entregar mais a ninguém, caber à própria polícia a sua instrução preparatória. Mas atenção, deve-se reunir estes 3 pressupostos. O facto atuado. Quais sejam os pressupostos? Primeiro, a infração deve ser autuado, ou seja, o infrator deve ser atuado em flagrante delito. Está aí sublinhado. Outro pressuposto, independentemente de ser atuado em flagrante delito, a infração cometida deve estar abaixo de 2 anos de prisão. Para além desses 2 pressupostos, ou seja, de ser atuado em flagrante delito, de a pena de prisão estar abaixo de 2 anos de prisão, ou ir até 2 anos de prisão, deve ser possível o seu julgamento sumário dentro dos 8 dias. Claro, para este pressuposto, deve-se entender de que o tribunal está próximo, porque existem locais em que, mesmo atuado em flagrante delito e que a pena de prisão seja abaixo de 2 anos, os tribunais distam-se 300 e tal quilómetros nas sedes dos municípios e que para lá chegar, com as estradas que não estão nada boas, acaba por corroer os 8 dias pelas estradas e, por conseguinte, chegaram no tribunal no 9º dia, no 10º dia, por exemplo. Portanto, aqui fica de fora um dos pressupostos. Ficando de fora um dos pressupostos, não é possível o julgamento sumário dentro dos 8 dias e, por conseguinte, no entanto, não é da Polícia Nacional, não pode ser da Polícia Nacional este processo. A sua instrução preparatória deverá ser de um outro órgão, que vamos já dizer qual é. Repetimos, queremos só chamar estes 3 pressupostos para que efetivamente seja da responsabilidade da Polícia Nacional a sua instrução preparatória. Ou seja, a preparação, a reunião das provas, a preparação do processo em matéria de reunião das provas, colocação das capas, os termos, enfim, fica da responsabilidade da Polícia Nacional e, por conseguinte, os órgãos judiciais que citamos, quer seja o Ministério Público, como os órgãos dos tribunais, ou seja, como os tribunais, ficam a contar com a Polícia Nacional em matéria de instrução preparatória somente aos casos que tenham enquadramento neste sentido. E nada mais. E onde é que eles devem remeter estes processos? Vamos já ver
a lei que refere-se a esses factos todos. Todos os factos atuados em flagrante delito que reúna demais pressupostos aqui apontados devem ser presentes ao Tribunal e não ao Ministério Público. Devem sim serem presentes aos tribunais jurisdicionais, ou seja, os tribunais competentes da área do cometimento da infração. Se cometeu na Maianga, ao Tribunal Municipal da Maianga. Se cometeu no Cacoaco, ao Tribunal Municipal do Cacoaco. Portanto, todos os tribunais jurisdicionais distribuídos têm a competência de receberem estes processos às mãos direitas da polícia, não mais de ninguém, não de um procurador, não. Portanto, às mãos direitas da polícia, porque elas é que têm a competência, quer de instrução preparatória, como a competência exclusiva do Ministério Público, que é o exercício da ação penal. Também a ela compete essa competência, também ele tem esta competência. Vamos ver depois o sentido legal disto. Por isso aqui é os tribunais para casos de género que reúnam os pressupostos que acabamos de referir. Os tribunais têm a obrigação de receberem diretamente dos órgãos da Polícia Nacional, originários do processo, originários da atuação e originários da instrução do respectivo processo, sem precisar receberem estes processos a um magistrado do Ministério Público Jurisdicional, mas sim receberem estes processos diretamente da Polícia Nacional e efetivarem, junto com esta polícia, o julgamento, tal então chamado julgamento sumário, que vamos ver noutra aula mais profundamente com relação ao julgamento sumário. Precisamos primeiro compreender a responsabilidade da Polícia Nacional em matéria de atuação e em matéria da instrução preparatória do processo. Aqui já entendemos o seguinte, de que para a Polícia Nacional, de tudo que é atuado pela Polícia Nacional, se atuado os infratores em flagrante delito e se verificado a pena de prisão em relação à infração cometida não exceder os 2 anos de prisão, sendo que próximo um dos tribunais ou um próximo tribunal competente para julgar a matéria do facto, concluímos então que está efetivamente reunido os pressupostos para julgamento sumário e encaminhamos o infrator preso, o infrator detido, ao tribunal para que o tribunal efetive o respectivo julgamento em processo sumário. Ficou claro? Parece-nos que ficou claro a explicação desse jeito. E quais são as infrações, então, que é da competência da Polícia Nacional a sua instrução ou a sua atuação? Não, todas as infrações que sejam atuados pela Polícia Nacional, desde que reunidos os demais pressupostos, ou seja, atuados em flagrante delito, pena de prisão não exceda 2 anos de prisão, e sendo possível dentro de 8 dias, com os tribunais efetivarem o respectivo julgamento sumário, é sim da competência da Polícia Nacional a instrução preparatória desses processos e, consequentemente, o exercício da ação penal. Que é isso, exercício da ação penal? A ação penal é pegar na discográfica como se fosse um procurador e dizer que confiro, sim senhoras, de que o infrator foi atuado em flagrante delito e cometeu, sim senhoras, um crime de X e Y, cuja moldura penal vai até 2 anos e, por conseguinte, estar aqui reunidos os pressupostos para julgamento sumário. Encaminha-se o presente processo e apresenta-se o arguido ou o infrator, neste caso o infrator, ao tribunal para efeitos de julgamento sumário. Portanto, há essa escrita tão pequenina que é, mas uma escrita muito bonita de fazer. Essa escrita é feita pela Polícia Nacional. Uma escrita tradicional do Ministério Público, tradicional do Procurador, é aqui transferida esta competência, portanto, uma competência meramente delegada, porque é de exclusiva competência do Ministério Público, é transferida na esfera da Polícia Nacional para casos que se remetem a infrações que devam ser julgadas em processo sumário, para que então a polícia exerça a competência do Ministério Público em matéria de processos, ou em questões de processo, ou sobre os processos, que eles tenham competência de instrução preparatória para obterem também competência de exercício da ação penal. Portanto, aqui a polícia vem a substituir quem deveria ter competência de instrução preparatória de processo
e vem a substituir quem deveria ter competência do exercício da ação penal. Portanto, quando se tratar de uma infração atuada pela Polícia Nacional, em que, repito, sejam os seus infratores atuados em flagrante delito, e que se verifique as infrações cometidas ou a infração cometida, a sua pena de prisão não exceda 2 anos e que o julgamento pelos tribunais seja possível ser efetuado dentro dos 8 dias subsequente à detenção do infrator ou dos infratores. Portanto, aqui confinamos a pena e devemos nos amarrar apenas nesses 3 pressupostos para entendermos as funções exclusivas, o exercício exclusivo ou as competências exclusivas, quer em matéria de atuação como respectiva instrução preparatória, incluindo aqui o exercício da ação penal, coisas alheias à instrução preparatória, coisas alheias também do exercício da ação penal, mas aqui competir à Polícia Nacional em matéria de instrução preparatória, repito, e de exercício da ação penal. Bem, fomos tão repetitivos porque nos é importante essa questão. Nos é importante esta questão de tal modo que é uma das funções do exercício da Polícia Nacional que não está sendo exercida como deveria ser. Não está sendo exercida como deveria ser. Muitos são os factos que são atuados em flagrante delito, de cujas infrações têm moldura penal que não excede os 2 anos. E que os tribunais próximos, suscetíveis, com possibilidade de serem julgados dentro dos 8 dias, mas nunca chegam os factos aos tribunais. Maioritariamente por desconhecimento das nossas esquadras policiais. E esta aula, por isso é que chamamos inicialmente como público-alvo a Polícia Nacional. Mas também ainda público-alvo do Serviço de Investigação Criminal, que ainda muitos também vêm entendendo, sendo eles os tradicionais em matéria de instrução preparatória. A estes factos que apontamos agora, deveriam ser eles a instruir. Portanto, aqui deixamos claro a situação de que até 2 anos de prisão, desde que atuado pela polícia em flagrante delito, cabe à própria Polícia Nacional exercer os cargos, ou seja, exercer a função exclusiva do Serviço de Investigação Penal, que é de instrução preparatória, e a função exclusiva do Ministério Público, que é o exercício da ação penal. Portanto, cabe a eles, a Polícia Nacional, exercer tudo. Vamos então ver a caracterização legal em relação a esta matéria. Agora sim. Se conferirmos o Decreto-Lei 35.007, vamos reparar justamente isso. Vamos iniciar aqui da ação penal. O que diz a ação penal? Diz o seguinte: artigo 2º do Decreto-Lei 35.007. Quem, além do Ministério Público, pode exercer a ação penal? Está lá esta pergunta. Se vocês verificarem no livro, está lá essa pergunta. Quem, além do Ministério Público, pode exercer a ação penal? Continuamos a falar da Polícia Nacional. Calma aí. Continuamos a falar da Polícia Nacional. Das competências da Polícia Nacional. Agora estamos na caracterização legal. Artigo 2º do Decreto 35.007. Verifiquem aí. Quem, além do Ministério Público, pode exercer a ação penal? Está lá escrito o seguinte: pode exercer ação penal além do Ministério Público, e vai logo o artigo número 3. As autoridades policiais. Deixe-me repetir. Podem exercer ação penal além do Ministério Público, número 3. As autoridades policiais. Vejam a limitação. Só substituem o Ministério Público, as autoridades policiais, quanto às infrações que devam ser julgadas em processo sumário e a todas as transgressões. Bem, para transgressões ficamos esclarecidos, são todas elas. A polícia ou as autoridades policiais exercem ação penal, substituem o Ministério Público. Quando elas são atuadas pela própria autoridade policial substitui o Ministério Público para todas as infrações. Queremos aqui chamar o crime. Quanto às infrações de natureza criminal, aqui deixa colocar criminais.
quanto às infrações criminais que devam ser julgados em processo sumário. Existem infrações criminais que não podem ser julgadas em processo sumário. É o que está a querer dizer aqui. Temos que saber quais são as infrações que devam ser julgadas em processo sumário, para então sabermos que é estas infrações que têm competência a polícia de exercício de ação penal, se substituir o Ministério Público. Processos crimes, infrações de natureza criminal que geram processos crimes. Portanto, as infrações criminais que devam ser julgadas em processo sumário, que devem ser conhecidas aqui. Quais são as infrações criminais que devam ser julgadas em processo sumário? Aqui vamos socorrermos para justificar o que dissemos atrás, que é as infrações cuja moldura penal vão até 2 anos, vamos socorrermos no artigo 67 do Código de Processo Penal. Onde é que está isso? Artigo 67 do Código de Processo Penal. Bem, eu não tenho aqui preparado para vocês, mas tenho aqui o artigo 67, que eu já vou vos mostrar isto. Não tenho aqui nos limites de competência nessa brochura, mas eu tenho aqui no julgamento sumário. Onde é que tem isto aqui? No julgamento sumário. Eu tenho isto aqui. Vamos lá. Que não vamos deixar dúvidas a ninguém. Não, isto aqui não. Esse aqui também não. Mas é o seguinte, este é o teste, este não, vamos já falar disto. Portanto, onde é que eu tenho isso? Ok, eu vou já ver aqui. Eu vou já ver aqui onde é que nós temos isso. Os órgãos. Ouve lá. Aqui não tem. Teste de mercadoria, teste de Tá. Eu vou ler aqui. Eu acho que vocês devem procurar o Código de Processo Penal. Pronto, não temos aqui o artigo 67 para ler convosco, mas eu vou ler aqui no meu livro o artigo 67 do Código de Processo Penal. Vejam aqui o que diz o artigo 67 do Código de Processo Penal. Diz o seguinte: serão julgados em processo sumário as infrações criminais, atenção, infrações criminais e não contravencionais. Serão julgados em processo sumário as infrações criminais a que for aplicável pena de prisão até 2 anos. Presta atenção, mais de 2 anos não pode ser encaminhado ao tribunal para efeito de julgamento sumário. Não pode ser julgado dentro de 8 dias. É o que está a querer dizer aqui. Portanto, mais de 2 anos de prisão, a infração, mesmo sendo atuada em flagrante delito, desde que seja mais de 2 anos de prisão, não pode ser a polícia competente para a instrução preparatória, e ainda assim a polícia não pode encaminhar ao tribunal para efeitos de julgamento sumário dentro dos 8 dias. Quer dizer, não há pressa para aqueles tipos de infrações. Aqui há, sim senhoras, celeridade processual. Aqui, sim senhoras, o legislador busca e respeita o princípio da celeridade processual, portanto obriga a que respeitemos o princípio da celeridade processual quando se trata de infrações criminais a que for aplicável pena de prisão até 2 anos. Esses sim devem ser julgados em processo sumário. Mas diz aqui, serão julgados em processo sumário as infrações criminais a que forem aplicável pena de prisão até 2 anos, com ou sem multa acessória, sempre que o infrator for preso em flagrante delito e o julgamento possa efetuar-se nos 8 dias subsequentes. É o que nós falamos atrás. Em processo sumário, só são julgados infrações criminais desde que a moldura penal dessa infração criminal não esteja acima de 2 anos de prisão, mas também desde que seja possível dentro dos 8 dias, porque os tribunais estão próximos de serem julgados os seus infratores. Portanto, dentro de 8 dias, repito. Então, estamos aqui a capitular de forma legal, estamos aqui a entregar a caracterização legal do que nós acabamos de dizer atrás. Nós acabamos de nos referir atrás. Qual seja que acabamos de referir, nós dissemos aqui de que
As infrações que devam ser julgados em processo sumário é da competência sua instrução preparatória à Polícia Nacional. Ou seja, quando um infrator é atuado em flagrante delito, vê o seu julgamento sumário promovido pela Polícia Nacional, certo que a sua prisão, nos termos da lei, não exceda 2 anos de prisão e certo que é possível, dentro dos 8 dias, o seu julgamento sumário. Portanto, aqui o que está a querer dizer é justamente isso que nós acabamos de observar na caracterização legal. Portanto, é a este tipo de processos que tem esta característica, que tem estes pressupostos, aqui o Ministério Público não tem jurisdição, não tem espaço, não tem competência de, jurisdicionalmente, mesmo sendo um procurador municipal, a exemplo, competência de receber este processo da polícia, ou a polícia remeter este processo, para ser ele, então, exercer ação penal e ser ele a remeter aos tribunais. Portanto, esse Ministério Público ou procurador não tem essa competência. Para esse espaço de infrações, para esse tipo de infrações, essa natureza, esta curva que nós estamos aqui a dizer, é justamente para colocarmos num único saco qualquer tipo de infrações, quer sejam comuns, migratórias, como infrações de natureza tributária, desde que reúnam esses pressupostos e também desde que são atuados pela Polícia Nacional, ser da competência da Polícia Nacional o exercício da ação penal e não do procurador. Ser da competência da Polícia Nacional a sua remessa aos tribunais para promover junto do Ministério Público, junto do Tribunal, sim, este Ministério Público junto do Tribunal, sim, este procurador junto do Ministério Público, sim, este magistrado junto do Tribunal, sim, que vai então receber este processo para promover o seu julgamento, não exercer ação penal, mas sim promover apenas o seu julgamento. Portanto, é este procurador que tem espaço, tem jurisdição, e não o procurador jurisdicional. Tá? Procurador colocado neste tribunal é que em primeira mão recebe o processo da polícia e promove apenas o processo nos termos do artigo 6º, número 4 da Lei 25/15, que aprova assim as medidas cautelares em processo penal. Vamos ver, é só ver o artigo 6º, vão lá ver que o procurador junto do tribunal, ele não exerce ação penal, simplesmente promove o julgamento sumário. Está lá escrito. Nós depois vamos já passar a revista. Vamos já passar a revista isso. Acho que você já tem aí a lei das medidas cautelares. Se tiverem aí, passamos já de imediato a revista isso, para não deixarmos aqui espaços de dúvida, que aqui quem tem espaço de receber o processo não é o procurador jurisdicional, mas sim um procurador colocado nos respectivos tribunais competentes. Esses sim irão receber o processo, não mais para exercer ação penal, porque essa ação penal foi substituída ao Ministério Público Jurisdicional pela polícia, foi exercida pela polícia. No entanto, este Ministério Público, este procurador, junto ao tribunal, somente vai promover o julgamento sumário dentro dos 8 dias. Ora bem, o que é que diz o artigo 6º da Lei 25/15 sobre medidas cautelares em processo penal? Diz aqui: detenção em flagrante delito. Número 4. Efetuada a detenção, deve ser imediatamente levantado o correspondente auto-notícia e de seguida ser apresentado o detido ao magistrado do Ministério Público junto do tribunal competente para promover julgamento sumário. E só isto basta para dizermos de que a caracterização legal está aí. O magistrado do Ministério Público junto ao tribunal é a única excelência que recebe o processo da polícia, que tenha estes pressupostos, para que simplesmente promova o julgamento sumário e nada mais. Não exerce ação penal, mas sim promover o julgamento sumário. Após o exercício da ação penal, já foi feita, já foi exercida pela Polícia Nacional em substituição do Ministério Público Jurisdicional, conforme determina o artigo 2º, número 3, o artigo 2º, número 3 do Decreto-Lei 35.007 que acabamos de ler.
Portanto, ainda o artigo número 2º do Decreto-Lei 35.007 vem dizer o seguinte no seu parágrafo único. Parágrafo único é este que está aqui. Ainda neste Decreto-Lei 35.007, no artigo 2º, há lá um parágrafo único que diz o seguinte, e leiam comigo, vejam lá onde está isso, leiam comigo, diz o seguinte: a remessa ao tribunal pela autoridade policial dos autos de notícias levantados nos termos do artigo 166 do Código Penal, do Código de Processo Penal, diria eu, ou dos corpos de delito, porque é neste âmbito que se instaura, que se lavra o auto de notícia, é no âmbito do artigo, é em respeito ao artigo 166, quanto às infrações por que devam exercer ação penal, que é o caso, equivale para todos os efeitos à acusação em processo penal. Vejam só, reparem o que ele está a dizer. Que a remessa ao tribunal, que é feita pela Polícia Nacional, subentende-se de que já houve acusação pela polícia. Ninguém mais pode acusar. Ou seja, o Ministério Público não pode chamar nele o processo para acusar. Refiro-me do Ministério Público Jurisdicional. Não pode chamar o processo à custa dele, a ele próprio, na jurisdição dele, para poder acusar ou para poder exercer a ação penal. Não pode. Portanto, a remessa que diretamente a polícia faz ao tribunal equivale para todos os efeitos à acusação em processo penal. Aqui, momentos muito bons de apreciar, que o legislador chama a todos nós ao respeito do princípio da celeridade processual. E é isto que deve ocorrer a todos os órgãos da Polícia Nacional. Fatos atuados em flagrante delito, sendo que a infração cometida não exceda a 2 anos de prisão e por conseguinte ser possível o seu julgamento dentro dos 8 dias, porque os tribunais estão próximos, a Polícia Nacional autua o processo. A Polícia Nacional formata, lavra o contente auto de notícia e exerce a ação penal em nome do Ministério Público, competência esta delegada, remetendo o processo e o respectivo infrator ao tribunal competente para efeito de julgamento sumário. Parece-nos termos esgotado tudo em matéria de competência processual para a Polícia Nacional. Mas não, resta-nos alguma coisa que parece-nos também importante. Mas então, quanto tempo a Polícia Nacional deve fazer com ele o detido, para que remeta ou para que encaminhe o processo e o detido, para que faça presente o detido ao tribunal? Quanto tempo a polícia lhe é dado, lhe é conferido pelo legislador, que nos quer submeter a este respeito ao princípio da celeridade processual? Quanto tempo? Vamos novamente nos socorrermos à Lei 25/15, Lei das Medidas Cautelares em Processo Penal, para dizermos o seguinte. No seu artigo 4º, eu não sei se vocês já têm aí a lei ao lado, mas penso que sim. Eu não sei se vocês já abriram o artigo na página onde consta o artigo 4º, mas penso que sim. Eu vou ler convosco e aqui diz o seguinte: conceito e finalidades da detenção. A detenção é o ato processual de privação precária da liberdade por tempo não superior a 48 horas, praticado unicamente com o objetivo de, a linha A, apresentar o detido em flagrante delito para o julgamento sumário. Vejam só, ele diz que o prazo é 48 horas, porque trata-se de um ato processual de privação precária, com simplesmente com o objetivo de apresentar o preso ou o detido em tribunal para efeitos de julgamento sumário, caso tenha cobertura de julgamento
sumário, ou seja, caso se reúnam os pressupostos para julgamento sumário. Tem 48 horas para a polícia conservar o detido, manter o detido, enquanto instrua o contente processo dentro das 48 horas. Fora dela, o processo deve estar remetido na Secretaria dos Tribunais Competentes para efeitos de julgamento sumário. Parece-nos aqui, se correres os 2 dias, 48 horas, parece-nos que é 2 dias, restam para 8 dias, desde a data da prisão, 6 dias apenas. Ou seja, ao tribunal caberá nesse espaço de 6 dias proceder a julgamento. Portanto, é esta ordem dada, este mandamento dado pelo nosso tanto este mandamento dado pelo nosso legislador. Portanto, quanto o tempo que deva fazer o detido com a polícia, está esclarecido aqui de que é 48 horas nos termos do artigo 4º da Lei 25/15. Lei esta que aprova as medidas cautelares em processo penal. Agora sim, parece-nos que temos completo aquilo que é matéria que queríamos apresentar a vocês e que afeta a Polícia Nacional, restando-nos antes que passemos para outro grupo de polícia que nos referimos atrás, que é o Serviço de Investigação Criminal, falarmos um pouco da substituição em matéria de instrução preparatória. Já falamos que ela substitui o Ministério Público no âmbito do artigo 2º, número 3 do Decreto-Lei 35.007. Mas em matéria de instrução preparatória, ainda não apresentamos uma caracterização legal. Aqui sim chamamos o mesmo Decreto-Lei 35.007 no seu artigo 17. Vamos para lá, o artigo 17. O artigo 17 diz o seguinte: outras entidades competentes para a instrução, nos casos em que outras autoridades, além do Ministério Público, podem exercer ação penal, que é o caso, a elas compete a instrução preparatória dos respectivos processos. Reparem só que interessante. Podendo, contudo, o Procurador da República ordenar que a instrução seja cometida ao SIC. Não deixou aqui espaço de que, se calhar, alguma nuance que dá conta de que não deixa por completo se o entendimento do Procurador ou da Procuradoria da República é esse, de avocarem o processo, se calhar, e entregarem o Serviço de Investigação Criminal. Não deixou. Mas aqui, em primeira instância, o respeito é os factos que atuados pela polícia e sobre os quais a polícia, nos termos da lei, exerce a ação penal em nome do Ministério Público, como é o caso das infrações que devam ser julgadas em processo sumário. A esta mesma polícia compete a instrução preparatória. É isto que está a querer dizer esse artigo. Ou seja, aos crimes atuados em flagrante delito, de cuja moldura penal não excedam 2 anos de prisão, e ser possível o seu julgamento sumário dentro dos 18 dias, a esta instituição da Polícia Nacional compete a instrução preparatória. A ninguém mais. Compete a instrução preparatória. Vamos supor um exemplo. A reunião de prova, no entanto, uma ou outra prova é reunida e confere-se o auto de notícia. Com o arguido é remetido e encaminhado aos tribunais. Se o tribunal entender que falta uma peça, 2, 3, 4 peças, pode baixar o processo. Mas baixa onde? Baixa a polícia originária do processo, a Polícia Nacional, para que reúna os demais elementos probatórios notificados pelo tribunal, para efeitos de juntada ao processo, como se de uma instrução preparatória se tratasse. Na verdade é mesmo instrução preparatória. Dentro do espaço dos 18 dias, essas ginásticas, se puder fazer, o tribunal deverá o fazer com a Polícia Nacional e nada mais. Também eu de facto dou razão, dou aqui um forte abraço ao nosso legislador, porque não tem muito espaço do tribunal usar um outro órgão. Se quiser o anexo de mais uma peça, não tem um outro órgão mais a usar, senão a própria Polícia Nacional originária do processo, não tem. Portanto,
Aqui fica fechado então. Quer em matéria de instrução preparatória, como em matéria do exercício da ação penal. Ou seja, quer em matéria de instrução preparatória, missão exclusiva do Serviço de Investigação Criminal, como em matéria do exercício da ação penal, conferir se há legalidade ou não há. Matéria exclusiva do Ministério Público. Compete para esses factos que tenham preenchimento dos pressupostos que acabamos de expor, a Polícia Nacional o fazer. Compete à Polícia Nacional encaminhar, remeter o processo e apresentar o arguido ou o infrator junto dos tribunais. Portanto, estamos claros em matéria, quer operacional, como em matéria de instrução preparatória, assim como a sua justificativa de lei. Pensamos nós que estamos conversados em relação à Polícia Nacional. Ora bem, agora, caberá sim a polícia para responder com esse desidrato, esta grande responsabilidade. Porque, como vimos, ela não tem extensão. Ela serve para qualquer tipo de infrações, qualquer natureza de infrações. É a responsabilidade dela a prevenção do crime e dela, se existirem infrações atuadas em flagrante delito que esteja abaixo de 2 anos de prisão, é dele competente a instrução preparatória, é dele competente o exercício penal e é dele competente a sua remessa para os tribunais. Parece-nos aqui, para corresponder com essa expectativa, a Polícia Nacional tinha de se dividir, e parece que já se dividiu, por especialidade. Assim é que, se notares o corpo da polícia, está dividido por essas especialidades que vocês veem aí. Ou seja, tem a especialidade da Polícia de Ordem Pública, tem a especialidade da Polícia de Intervenção Rápida de Dia, tem a especialidade da Polícia Fiscal, tem a Polícia de Guarda de Fronteira, tem a Polícia de Proteção Diplomática, tem a Polícia de Proteção de Individualidades Protocolares, a Polícia de Proteção de Objetivos Estratégicos, a Polícia Montada, a Brigada Especial de Trânsito. Reparem, a cada especialidade de infrações, o Comando-Geral da Polícia Nacional entendeu colocar um grosso de efetivo e caracterizá-lo, nomeadamente a Ordem Pública, a Polícia de Intervenção Rápida, a Polícia Fiscal, a Polícia de Guarda e Fronteira. Deixe-me sublinhar esses três, que parecem-me importante estudar esses três. A Polícia de Ordem Pública, a Polícia Fiscal e a Polícia de Guarda e Fronteira. São os que mais sofrem com as infrações. E são os que mais devem serem chamados para um estudo como esse. A Polícia de Ordem Pública, a responsabilidade de prevenir o crime e dela gerar processos, é feita nas ruas, diariamente e a qualquer hora, com um sentido de patrulhamento apeado, patrulhamento alto, patrulhamento motorizado, percorrem a toda a artéria das províncias que compõem o país, para que exerçam a sua função de prevenção do crime. É nela que a Polícia de Ordem Pública, nas suas atuações, as infrações que se colocarem na pena de prisão abaixo de 2 anos, terem a competência de levá-los diretamente aos tribunais. Primeiro, exercida a respectiva ação penal e exercida a competência de instrução preparatória. Refiro-me os crimes ou as infrações mais polêmicas, as infrações mais afetas a este tipo de polícia, são as infrações de natureza comum. Quais sejam? Roubos, assalto à mão armada, violações, ofensas corporais, desobediência, resistência, injúria contra as autoridades. Portanto, um leque de infrações de natureza comum com que se depara este tipo de polícia. Sendo que de todo este mundo de infrações, que autuados em flagrante delito, somente aqueles que se apresentam com infrações de cuja a pena de prisão esteja abaixo de 2 anos, são esses de competência desta mesma Polícia de Ordem Pública, o exercício da ação penal com a lavratura do respectivo auto de notícia
e a competente instrução preparatória do respectivo processo, colocando capas, termos, enfim, e remeter ao tribunal, apresentando com ele o respectivo infrator ou os respectivos infratores. Repito, sem que para tal precisem de auxílio do Serviço de Investigação Criminal em matéria de instrução preparatória, sem que para tal precisem de auxílio do Ministério Público em matéria de exercício da ação penal ou em matéria de acusação do processo. Eles não precisam disto. Conforme vimos atrás, têm a competência de substituir em instrução preparatória, têm a competência de substituir em matéria de instrução preparatória o Serviço de Investigação Criminal, têm a competência de substituir em matéria do exercício da ação penal o Ministério Público. Portanto, de tudo, podendo eles o fazer, para que reúnam as mesmas funções num só, de tal modo que, exercido por esta própria Polícia de Ordem Pública, levar então consigo este processo, acompanhado do respectivo infrator, ao tribunal, para que o tribunal proceda a julgamento na forma de processo sumário. Para que proceda ao julgamento em processo sumário dos respectivos infratores ou do respectivo infrator. Uma outra polícia que, em nome do Comando Geral, em nome da Polícia Nacional, responde à mesma figura de prevenir o crime, é a Polícia Fiscal. Esta foi colocada não nas ruas, dispersadamente conforme a estrutura que nos referimos em matéria ou em sede da apresentação que fizemos com a Polícia de Ordem Pública. Não, tanto a Polícia Fiscal tem jurisdição nos espaços próprios, ou seja, essencialmente nas paragens aduaneiras. Essencialmente nas paragens aduaneiras, onde ele exerce a sua jurisdição, ou seja, nas entradas de mercadorias e nas saídas de mercadorias do país. Refirmos aos aeroportos internacionais, refirmos às fronteiras onde ocorrem entradas de mercadorias e saídas de mercadorias. Portanto, é que o mundo, o leque de infrações de natureza tributária, da responsabilidade da Polícia Fiscal, em nome da Polícia Nacional, de prevenir que eles não ocorram. Sendo que aqueles que atuados em flagrante delito, estou a me referir aqui de infrações como sendo contrabando de importação, contrabando de exportação, fraude no transporte das mercadorias, enfim, variedíssimas infrações que existem no Código Geral Tributário, que é uma legislação típica que veio para apresentar o leque de infrações de natureza tributária e confirmarem este Código Geral Tributário, para verem qual o rol de crimes, mas que vamos ver numa aula própria em relação a isto, quando falarmos do julgamento sumário. Todas essas infrações que, atuados em flagrante delito, aquelas dentre estas, aquelas cujas suas molduras penais não estejam acima de 2 anos, estejam dentro das penas correcionais, ou seja, a moldura penal não ultrapasse 2 anos de prisão, é esta polícia competente de encaminhar os seus infratores aos tribunais para efeitos de julgamento sumário. Ou seja, elaborar os competentes autos de notícia, exercer a ação penal em nome do Ministério Público, para então encaminhar de seguida aos tribunais para efeitos de julgamento sumário. Aqui, a Polícia Fiscal o faz sempre na reunião das distintas provas que são de interesses ao processo com a Administração Geral Tributária. Para além da lavratura do auto notícia que a Polícia Fiscal faz, existem outros elementos de cálculos. Há exemplos de uma entrada de mercadoria sem que para tal passassem as instâncias aduaneiras por devido embaraço aduaneiro, não pagar os direitos aduaneiros, ou seja, não pagar os direitos e demais imposições aduaneiras, comete o crime este de contrabando de importação. Ora bem, a este indivíduo que é apanhado pelas matas, a exemplo, e que não quer pagar os direitos aduaneiros, atuados pela Polícia Fiscal pelos caminhos fiotos, a exemplo, deverá este infrator ver a mão pesada da Polícia Fiscal no exercício da ação penal e na instrução de competente processo,
para o seu consequente encaminhamento aos tribunais para efeito de julgamento sumário, com o apoio necessário em matéria de instrução preparatória, de reunião de demais elementos para além do auto notícia, em termos de cálculos de direitos que deveria pagar em situação normal a Administração Geral Tributária, dos técnicos da Administração Geral Tributária que farão essas contas, que farão esses cálculos. Se reparar, se passasse em situação normal, junto das instâncias aduaneiras, ao invés dos caminhos feutos em que ele foi atuado pela polícia, ele iria pagar o que analogamente foi calculado por este funcionário do quadro técnico da Administração Geral Tributária. Mas não vai pagar isto, vai pagar muito mais. Ou seja, o que foi calculado pela Administração Geral Tributária nos tribunais tem o vezes 1, tem o vezes 2 ou tem o vezes 3, aqueles direitos e demais imposições aduaneiras. Repare que interessante. Vai-se buscar muito mais aos tribunais. É isso que eu quero dizer. Vai-se buscar muito mais. O Estado não quer saber qual é a fonte de receita, qual é a fonte, de onde veio o dinheiro. Não é importante só que venha o dinheiro da Administração Geral Tributária. Ou seja, a entrada do dinheiro seja feita através da Administração Geral Tributária para se afetar ao Orçamento Geral do Estado, ou seja, para se afetar à conta única do Tesouro. A partir dos tribunais também entra o dinheiro para o Estado. Portanto, aqui que estamos a querer dizer é que ao invés de entrar o pouco, porque nesse sentido já é pouco, que deveria entrar na delegação aduaneira pelos cálculos que foram feitos, incluindo as penas de multa, pelo técnico da AGT, da Administração Geral Tributária, esta mesma peça é inclusa no processo e encaminhada ao tribunal com o arguido, com o infrator, diria eu, ou infrator melhor, para que o tribunal o julgue na perspectiva da lei, qual seja a Lei 21/14 que aprova o Código Aduaneiro. Ele diz que pena de prisão lá, e também diz ou pena de multa. A pena de prisão ou multa, a preferência que tem sido dado é a pena de multa, e a multa é aí estiada, é aí colocada de 1 a 3 vezes os direitos aduaneiros dos direitos aduaneiros para muitas infrações que lá estão. Quando se fala de 1 a 3 vezes os direitos aduaneiros, temos que ter então no processo aquilo que são direitos aduaneiros e demais imposições que deveria pagar em situação normal. Daí é importante esta peça no processo antes que levemos ao tribunal o infrator, ou levemos ao tribunal o infrator para efeito de julgamento sumário. Portanto, é importante repetir aqui que tudo que foi dito em matéria de competência de instrução também compete à Polícia Nacional, à Polícia Fiscal, repito, compete à Polícia Fiscal instruir o processo em substituição dos órgãos competentes de instrução e compete à Polícia Fiscal o exercício da ação penal nos termos que nos referimos atrás. Ora bem, a mesma situação ocorre com a Polícia de Guarda e Fronteira. A Polícia de Guarda e Fronteira está conosco nas fronteiras, nos mesmos locais de entrada e saídas de mercadorias que se acham a Polícia Fiscal. Está lá a Polícia de Guarda e Fronteira para um outro sentido, não de prevenir que os crimes de natureza ou as infrações de natureza tributária ocorram, não é esta a tradição, mas para que as infrações de natureza migratórias não ocorram. Vejam só que coisa bonita, que estrutura bonita da Polícia Nacional. Porquê? Porque lhes foi concedida a responsabilidade, lhes foi dada a responsabilidade da Polícia Nacional de prevenir qualquer tipo de infrações. Aqui estamos a querer descrever a competência da Polícia Nacional, que se subscreve numa competência genérica, não competência específica, mas sim competência genérica. Veja a estrutura que ele coloca à disposição das pessoas para conseguir corresponder com esta grande missão de prevenir o crime. Por especialidade ele divide o efetivo. Eu dizia Polícia de Guarda e Fronteira para prevenir as infrações de natureza migratória. Ora bem, migratória não é mais senão a entrada de pessoas e a saída de pessoas. Existem estrangeiros que entram no país fora dos locais que eles devam entrar, ou seja, que entram no país sem passaporte ou com passaporte, mas sem visto, enfim, portanto,
há aqui necessidade de se disciplinar a entrada anárquica de pessoas que, sendo estrangeiros, deviam entrar em paragens próprias, em paragens migratórias próprias, não o fazem através de caminhos chotos, através das matas. A semelhança do que nos referimos quando falamos da Polícia Fiscal em matéria de mercadoria, aqui também a situação é a mesma. As pessoas ocupam-se em escolher lugares ermos, ou seja, locais que não são vistos quando da sua entrada, para efetivarem as suas intenções. Portanto, é esta a figura que tem a responsabilidade de prevenir o crime. É esta a figura que tem a responsabilidade de prevenir o crime ou as infrações de natureza migratória. Com as mesmas competências que foram descritas em matéria migratória, tem a competência essa polícia de instaurar os competentes autos de notícia para infrações que, atuadas em flagrante delito, se remetam essas infrações em penas de prisões abaixo de 2 anos de prisão. Por conseguinte, remeterem os seus infratores aos tribunais, diretamente aos tribunais, para efeitos de julgamento sumário. Etc, quanto às outras especialidades que temos aqui da Polícia Nacional. Agora sim, o Serviço de Investigação Criminal. Bem, escapam-se crimes da prevenção, a prevenção não se faz a 100%, cabendo então a este Serviço de Investigação Criminal a competência de instruir o competente processo, ou o respectivo processo, através, primeiro, do esclarecimento desses crimes, ocorrendo o sentido de investigação criminal, ocorrendo atos de investigação criminal, para descobrir os respectivos autores, e então, por esta via, estes mesmos processos ser da competência deles a sua instrução preparatória. Parece-nos aqui que só os crimes ou só as infrações que se escaparam da prevenção, que é da competência de instrução preparatória da polícia, do Serviço de Investigação Criminal. Não. Portanto, existem outros que que se escapando da reunião daqueles pressupostos que nós colocamos para colocarmos a competência da polícia, também sejam da competência do Serviço de Investigação Criminal. Quais sejam? Se a Polícia Nacional atuar um facto que exceda 2 anos de prisão, não é da competência dela a sua instrução. De quem seria? Agora então sim, dizemos aqui de que é da competência do Serviço de Investigação Criminal a sua instrução preparatória. Quer dizer que a polícia, ou seja, o Serviço de Investigação Criminal, conta com, independentemente dos processos que eles próprios esclarecem, aqueles que devam ser esclarecidos os seus autores, através de investigação criminal, ainda tem competência de instrução preparatória, processos, tem competência de instrução preparatória, atos que, atuados em flagrante delito pela Polícia Nacional, se escapam da competência da própria Polícia Nacional. Ou seja, estejam acima de 2 anos de prisão. Estão dentro de penas maiores. Todas as infrações com penas maiores atuadas pela Polícia Nacional, a Polícia Nacional deve entregar ao Serviço de Investigação Criminal que tem a competência de instrução preparatória. O que eu tenho vindo a chamar a atenção é que, ao invés de entregar diretamente ao Serviço de Investigação Criminal esta Polícia Nacional, e como dissemos atrás, a Polícia Nacional tem o exercício da sua função, tem a característica de obedecer ordens dos órgãos judiciais, ou seja, de exercer funções que sejam tidas como auxiliares dos órgãos judiciais. Se de um lado falamos do tribunal, em que ele remete diretamente aos tribunais, aqui deveríamos falar ao Ministério Público, em que remete aqueles que se escapam do julgamento sumário. O Ministério Público, que é para factos que se remetam à instrução preparatória do Serviço de Investigação Criminal, há um Ministério Público junto ao Serviço de Investigação Criminal. Quais são? Os factos de natureza comum. Todos os factos de natureza comum. Assalto à mão armada, roubo qualificado, etc. Todos, homicídios voluntários, enfim, desde que atuados em flagrante delito pela polícia, as suas infrações ou a moldura penal dela excedem 2 anos de prisão. Esses, sim, nunca são remetidos pela polícia diretamente ao tribunal, mas sim ao Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal para efeitos de instrução preparatória. Assim é que está certo. E nunca, como temos visto, todos os factos que não tenham jurisdição à polícia remete-se diretamente ao Serviço de Investigação Criminal. É um procedimento errado. Tem de ser ao Ministério Público junto do Serviço de Investigação Criminal, desde que se observe que a infração atuada pela polícia é da competência de instrução preparatória do Serviço de Investigação Criminal. Quero aqui dizer que todo tipo de infrações, quer seja de natureza comum,
quer seja de natureza migratória, quer seja de natureza tributária, é sim da competência do Serviço de Investigação Criminal a sua instrução preparatória. Mas ocorre, porém, que alguma matéria de natureza específica foi separado do Serviço de Investigação Criminal para que, a par deles, outros órgãos exerçam as mesmas funções, quais sejam de investigação criminal para a descoberta de autor e instrução de competentes processos. Quais são essas infrações de natureza específicas que estamos a nos referir? É isso que vamos falar. É o Serviço de Imigração Estrangeira com o âmbito das infrações de natureza migratória e a Administração Geral Tributária com as infrações de natureza tributária. Esses dois órgãos que me referi são esses que, a par do Serviço de Investigação Criminal, não é a par da Polícia Nacional, não, a par do Serviço de Investigação Criminal, exercerem a funções idênticas, iguais aos Serviços de Investigação Criminal, quais sejam de repressão, quais sejam de investigação criminal para a descoberta dos autores e da instrução do competente processo. Ou seja, recolha de provas que dão conta da descoberta de quem é que cometeu o crime e recolha de elementos probatórios, elementos de provas que sustentam a infração criminal e a instrução do competente processo. Em matéria específica. Se o SIC se estende, o Serviço de Investigação Criminal se estende a qualquer tipo de infrações, para matérias específicas, esses dois órgãos, a AGT e o SME, somente em matérias que têm a ver com eles próprios. Ou seja, a AGT somente em matéria tributária e o Serviço de Imigração Estrangeira somente em matéria migratória. Quando a esses dois órgãos se trata de investigação criminal para a descoberta de autor e a respectiva instrução preparatória. Quem tem competência genérica dentre esses três é apenas o Serviço de Investigação Criminal, podendo o Procurador da República ordenar aqui uma matéria, mesmo sendo de natureza tributária, ser o Serviço de Investigação Criminal a instruir o processo. Mas nunca um processo de natureza comum, exemplo de homicídio voluntário, assalto a mão armada, roubo, sair da alçada do Serviço de Investigação Criminal e o Procurador alocar a Administração Geral Tributária, o Serviço de Investigação Estrangeira, o Prefeito de Instrução Preparatória ou Prefeito de Investigação e respectiva instrução preparatória. Portanto, aqui temos que ver que este órgão é um órgão principal, é um órgão essencial, tradicional em matéria de instrução preparatória e, por conseguinte, exerce funções genéricas. E a AGT e o SME, funções específicas. Ou seja, confinada apenas nas infrações da sua própria natureza. Mas a par, repito, do Serviço de Investigação Criminal e não a par da Polícia Nacional. Porque os serviços que eles exercem têm igualdade, portanto, são iguais àquelas que são exercidas pelo Serviço de Investigação Criminal e porque, em termos de caracterização legal, o que caracteriza legalmente a competência de instrução preparatória ao Serviço de Investigação Criminal é o que caracteriza a AGT e o que caracteriza o Serviço de Imigração Estrangeira. Ora bem, vamos então na caracterização legal. Mas antes, deixa-me percorrer no que está aqui, que me pareceu também ser muito interessante. O segundo grupo de policiamento repressivo é aquele que, no seu trabalho do dia a dia, apresenta-se tradicionalmente apaisana, ou seja, seus integrantes não usam farda, circulam discretamente armados, suas viaturas descaracterizadas com a cor originariamente de fábrica, diria. Tudo igualmente voltado à materialização do seu fim, qual seja a investigação dos crimes praticados ou consumados, buscando a identificação dos seus autores e, com efeito, evitando a sensação de impunidade impulsionadora de crimes. Sublinha-se, agindo após a prática do facto criminal quando o policiamento preventivo falha, instruindo os respectivos processos para que os criminosos sejam devidamente processados na forma da lei. Nesse grupo de polícia está inserido o Serviço de Investigação Criminal, se esgotando tradicionalmente a esse órgão, conforme dispõe o artigo 18 do Decreto-Lei 35.007. Veja só o que diz esse Decreto-Lei do 35.007, artigo 18. Nós falamos o 17 para a competência da polícia. Veja que a seguir o artigo 18 é da competência dos órgãos encarregados da instrução preparatória, aqueles que têm tradição de instrução preparatória. Ora bem, diz aqui, competência do SIC. Diz aqui, compete aos órgãos privativos do Serviço de Investigação Criminal efetuar a instrução preparatória
em todas as causas que lhe sejam feitas. Repito, em todas as causas que lhe sejam feitas, nos termos da respectiva legislação. Aqui está a demonstrar competência genérica, não obstante de ser subtraído algumas competências de serem subtraídas algumas infrações de natureza, algumas infrações específicas, a exemplos de infrações de natureza tributária e infrações de natureza migratória, as tributárias serem concedidas à Administração Geral Tributária, vamos ver a apresentação legal em relação a isto, e a migratória, tanto as infrações migratórias serem entregues para a instrução preparatória ao Serviço de Imigração Estrangeira. Não obstante isso, ainda assim, lhes podem ser entregues infrações que devam ser instruídas por Serviço de Administração Criminal em matéria de infrações de natureza tributária ou em matéria de natureza de infrações migratórias. Portanto, por isso é que aqui vem dizer a instrução preparatória em todas as causas que sejam feitas. Portanto, é esta a competência tida no Decreto 35.007. Ora bem, diz aqui o seguinte que parece-me ser importante. Diz aqui, a par do Serviço de Investigação Criminal, para a prevenção do crime comum, tradicionalmente conta com a Polícia de Ordem Pública, essencialmente dele competente para a instrução preparatória e remessa deles ao Tribunal para julgamento sumário nos prazos de 8 dias, conforme nos referimos atrás. Portanto, ele conta mais com essas forças, que lhe transfere quase que tudo que é da competência da sua instrução preparatória, porque é atuado na sua maioria pela Polícia Nacional, sendo que ultrapassa 2 anos de prisão, remetido todos esses factos ao Serviço de Investigação Criminal através do seu Ministério Público, e é isto que está a querer dizer este parágrafo. Então eles trabalham a par da Polícia de Ordem Pública, essencialmente essas forças que são afetadas diretamente aos crimes de natureza comum, que estão todos os dias na rua, os roubos, assalto, arma armada, etc. É a elas que são, em primeira instância, afetadas e, por conseguinte, serem estes os responsáveis para afetarem também o Serviço de Investigação Criminal através do seu Ministério Público a sua instrução preparatória, desde que o facto atuado esteja acima de 2 anos de prisão. Porque o que estiver abaixo de 2 anos de prisão é da competência da própria Polícia Nacional instruir e remeter diretamente ao Tribunal dentro de 48 horas, para que dentro de 8 dias, então, seja feita o julgamento sumário, conforme nos referimos atrás. Portanto, é isto que me pareceu também importante. Aqui uma breve comparação que é importante fazer. Essa estrutura, vocês podem notar essa estrutura nas outras paragens, nas paragens nos outros países. E é importante fazer esta comparação, é importante fazer esse estudo comparativo, para então perceber melhor como é que a estrutura está desenhada aqui e como é que o dos outros lá também está desenhado. Aqui é importante lermos aqui. E aqui diz o seguinte, reparem só o que diz aqui. Noutros países não foge a regra. Aliás, universalmente os Estados atribuem a segurança pública a 2 grupos distintos de policiamento: preventivo e repressivo. Veja só o que diz aqui. Assim, a exemplo de Portugal, preenche o primeiro grupo de policiamento preventivo, a que chamam de Polícia de Segurança Pública, ou somente a conhecida PSP, que se destina a prevenir infrações penais dentro das localidades, cidades ou vilas, e a Guarda Nacional Republicana, ou somente a conhecida GNR, destinada a prevenir infrações penais fora das localidades, a exemplo de quimbos, moseques, e estradas nacionais e interprovinciais e intermunicipais, de todos a semelhança do exercício da Polícia Nacional em Angola. Então, eles estão divididos desta forma, mas subentende-se Polícia Nacional em Angola. Portanto, tem o mesmo exercício, da Polícia Nacional em Angola. Refiro-me à PSP e à GNR, só que a PSP é para as cidades e a GNR é para o mato, é para os bairros, para as comunidades, os quimbos, os seques, etc. Mas o objetivo é o mesmo: prevenir a que o crime não ocorra, estando eles fardados, de tal modo com armas à mostra, conforme nos referimos atrás em matéria, quando falamos da Polícia Nacional. Portanto, é assim que está a estrutura em Portugal. Diz aqui, ao segundo grupo de policiamento repressivo, a chamada Polícia Judiciária, que se destina na investigação de infrações praticadas ou consumadas, buscando a identificação dos seus autores e instrução preparatória dos respectivos processos, à semelhança do SIC, Serviço de Investigação Criminal em Angola. Igualmente,
e para exemplo do Brasil, igualmente, e para exemplo do Brasil, já falamos aqui que a Polícia Judiciária em Portugal é que vem fazer a vez do SIC-CAI em Angola, para cobrir o outro espaço, o outro campo, que é o campo judicial, que é matéria tradicional de instrução preparatória dos crimes ou das infrações que se escapam da prevenção. Aqui queremos pular para um outro país, que é no Brasil, que diz aqui, preenche o primeiro grupo para o policiamento preventivo, a que chamam de polícia militar. Veja que de um lado eles colocam polícia militar, ou somente a conhecida PM, força caracterizada com farda própria, apresentando-se com arma à mostra, que se destina a prevenir infrações penais, na extensão de cada Estado. Ou seja, província, nós chamamos aqui província, eles chamam Estado. Na superintendência do governo estadual, nós aqui chamamos de governos provinciais, a semelhança do exercício na Polícia Nacional. Portanto, para a Polícia Nacional no Brasil, chamamos então o quê? Chamamos Polícia Militar. E do outro lado repressivo, no ambiente repressivo, a chamada Polícia Civil. Lá para estar facilitado. De um lado Polícia Militar, do outro lado Polícia Civil. Lá a Polícia Civil é o igual ao Serviço de Investigação Criminal. Portanto, é isso que é se referir. Portanto, é importante fazer esse estudo comparativo para vocês conhecerem como é que está montado nos outros países, essencialmente os países de expressão portuguesa, que estão um bocado mais desenvolvidos em relação a nós. Portanto, é igual o que está estruturado aqui, é o que também está estruturado nesses países que nos referimos. Agora sim, subsidiariamente, então, a AGT e o Serviço de Imigração Estrangeira, que apara o Serviço de Investigação Criminal, exercem a mesma atividade. Aqui nos importa só irmos na caracterização legal. É importante irmos diretamente na caracterização legal para sabermos o que dá competência a estes órgãos em matéria de instrução preparatória para crimes ou infrações de natureza tributária, quanto à AGT, e para crimes ou infrações contravencionais de natureza migratória para o Serviço de Imigração Estrangeira. Eu vou socorrer-me ao Código Aduaneiro. Em matéria aduaneira, o Código Aduaneiro é o que, em matéria procedimental processual, é o que nos traz a matéria procedimental, é o que nos traz a matéria procedimental processual. Portanto, eu socorro-me o Código Aduaneiro, aprovado pelo Decreto-Lei número 5/6, de 4 de outubro, no seu artigo 224. Mas antes, veja a explicação. Decorrente do artigo 224, do Decreto-Lei número 5/6 de 4 de outubro, que aprova o Código Aduaneiro, foi potenciado com os ditos poderes de polícia criminal, se lhe atribuindo competências de tipo análogo de preparar e instruir os processos crimes de natureza aduaneira sob supervisão do Ministério Público. A semelhança do SIC tem a supervisão do Ministério Público, eles também têm essa responsabilidade de instrução preparatória com a supervisão do Ministério Público. Está lá escrito no artigo 224. Mas eu deixo ler tipicamente como é que está lá escrito. Diz aqui, artigo 24. Leiam comigo, preparem o vosso Código Aduaneiro e abram lá no vosso artigo 224, venham lá conferir comigo. Diz assim o seguinte: aos diretores regional da administração, das regionais melhores da Administração Geral Tributária, compete 2 pontos. A linha: preparar e instruir os processos por infrações fiscais aduaneiras. Reparem só, aqui está limitado, não diz qualquer tipo de infração, diz apenas preparar e instruir os processos por infrações fiscais aduaneiras, devendo fazê-lo no caso de crimes fiscais aduaneiros. Repare, no caso de crimes, devendo fazê-lo no caso de crimes, sob orientação, fiscalização e controle do Ministério Público. Repare só que interessante, é igual ao Serviço de Investigação Criminal, mas aqui é só em matéria tributária. Para este Código Aduaneiro diz que os crimes de natureza aduaneira, porque existem outros crimes de natureza fiscal, que dá o total de crimes de natureza ou de infrações de natureza aduaneira, mais as infrações de natureza fiscal, dá então igual às infrações de natureza tributária. Tributário é o grosso, é o total, é o todo. Portanto, aqui estamos separados só nas paradas de entrada e saídas de mercadoria, os crimes que lá ocorram, as infrações que lá ocorram. É aqui o 224 que tipifica a competência de instrução preparatória para as infrações de natureza aduaneira. Ora bem, e por isso é que trouxemos aqui o outro Código de Geral Tributário, já não é o Código Aduaneiro, para tratarmos de competência de instrução mais para infrações de natureza fiscal. Se aquela é de natureza aduaneira que vem regular o artigo 224 do Código Aduaneiro, temos que arranjar um outro que fique
dá competências em matéria de instrução preparatória para infrações de natureza fiscal. Porque fiscal mais aduaneira dá o tributário. É o artigo 203 do Código Geral Tributário. Essa nova lei, aprovada em 2014, esta sim, no artigo 203, diz: posição jurídica do chefe da repartição. A semelhança dos diretores regionais que foram dados competência em matéria aduaneira, em matéria de instrução preparatória, para questões aduaneiras, aqui os chefes de repartições são chamados para questões fiscais, a sua instrução preparatória, para a instrução preparatória de processos que envolvam infrações de natureza fiscal. Diz aqui: o chefe da repartição fiscal competente ou do serviço local equiparado funciona como órgão auxiliar da autoridade competente na instrução do procedimento e instrução do processo por crime tributário. Repare só, por o crime tributário. Os chefes das repartições é que têm a competência de dirigirem, de levarem a cabo a instrução preparatória, ou seja, investigar para descoberta de autor, recolha de provas probatórias importantes, interessantes, necessários do processo e a instrução do competente processo. Em substituição do Serviço de Investigação Criminal, para casos fiscais, é o chefe da repartição. Em substituição do Serviço de Investigação Criminal, para casos aduaneiros, é a Administração Geral Tributária através dos seus diretores regionais. Portanto, é isso que se entende. É isso que se entende. Não deixando a competências genéricas que o Serviço de Investigação Criminal arrasta consigo. Portanto, podendo o Procurador da República naturalmente se entender de que, tendo em conta a natureza do processo e porque há dificuldades de exercício de funções de investigação para descobertas de autor por parte desses órgãos específicos, caber então, ou transferir então, o processo para o Serviço de Investigação Criminal, que tem a tradição de investigação, que tem a tradução de instrução preparatória. Portanto, não tem essa limitação. Portanto, pode sim, senhores, os processos saírem daqui para o Serviço de Investigação Criminal. Mas aqui é o respeito do princípio da especialização que traz o exercício de funções específicas do SIC para que esses órgãos o exerçam. Portanto, é este o entendimento que fica. Há aqui uma nota muito importante, que parece ser muito importante. Diz aqui: a Administração Geral Tributária conta com o apoio da Polícia Fiscal nos termos do Decreto Executivo Conjunto número 111. Esse Decreto Executivo é o que aprova as atribuições e competências da Polícia Fiscal no controlo, na prevenção, na investigação e repressão de infrações tributárias. Na verdade, é isto que na prática existe. De que, em caso de atuação em flagrante delito, de factos típicos e criminalmente puníveis com prisão até 2 anos, encaminha-os aos tribunais para efeitos de julgamento sumário nos termos da competência genérica acima enunciada, qual seja o artigo 2º, número 3 do Decreto-Lei 35.007. Por tudo, já foi dito, se calhar este parágrafo também, Há aqui outros artigos que vocês podem engrossar os vossos conhecimentos, o artigo 25 do Código Aduaneiro, que também chama a polícia junto da Administração Geral Tributária para, em sua coordenação, exercer atividades que é de interesse comum, E então, aí vem sim, depois da Administração Geral Tributária, o Serviço de Imigração Estrangeira, que é uma outra força, que é um outro órgão, que também a par do Serviço de Investigação Criminal, a semelhança da AGT, que a par da Investigação Criminal exerceu aquelas competências que acabamos de referir, que vem também o Serviço de Imigração Estrangeira com as mesmas competências. E então vamos no respaldo legal. É importante ler aqui o conteúdo que nós trazemos aqui. Diz aqui: a competência de instrução de processos de crimes atribuídos ao SIC e à AGT, o mesmo sucede com o chamado SME, Serviço de Imigração Estrangeira, que, para exercer funções do tipo análogo de investigação e instrução processual, foi-se-lhe conferido tal competência pela Lei número 2/07, de 31 de agosto, que aprova o regime jurídico dos estrangeiros na República de Angola, no seu artigo 117, função que igualmente realiza na tutela do Ministério Público ali representado. Se vocês notarem, o Ministério Público já se vai representar num Serviço de Imigração Estrangeira, só na Administração Geral Tributária, que ainda não se vai representar. Pensamos nós de que, com o exercício pleno da Administração Geral Tributária em matéria de instrução preparatória, vão ter a necessidade, da Procuradora-Geral da República terá a necessidade de preencher a vaga existente. Portanto, isto não é de nosso. Não vamos discutir isso, que isso não tem nada a ver connosco. Aqui o importante é que o Ministério Público já se faz presente
no Serviço de Imigração Estrangeira. E importa aqui referir também o seguinte: diz com base na competência que confere a aludida norma, sob tutela do Ministério Público, ali representado, o SME investiga e procede à instrução processual. Efetua diligências em tudo relativo ao conjunto de infrações de natureza migratória. Somente quando estão na presença de infrações de natureza migratória é que exercem funções análogas ou funções iguais ao Serviço de Investigação Criminal. A exemplo de tudo isso que estamos aqui a dizer, também pode ser efetuado pela Administração Geral Tributária quando o facto é análogo e é típico em matéria de infrações de natureza tributária. Tanto aqui em matéria de natureza migratória, pelo Serviço de Imigração Estrangeira, e em matéria de imigração tributária, pela Administração Geral Tributária. Tanto funções iguais ao do Serviço de Investigação Criminal. Eles o fazem. Aqui, então, vamos ler ler o que diz o artigo 117 da Lei número 2/07. Diz aqui: investigação e instrução preparatória. Isto é o título que está lá. Investigação e instrução preparatória. Diz aqui: compete ao Serviço de Imigração Estrangeira a investigação e instrução processual resultante das infrações previstas no presente diploma. Claro que o próprio diploma traz um rol de infrações de natureza criminal e são esses que são chamados o Serviço de Investigação Criminal para a sua investigação e instrução processual. É o que ele está querendo dizer aqui. Mas diz aqui, vírgula, sob tutela do Ministério Público, através de um representante nomeado para o efeito. Vejam que interessante. Essas são, portanto, esta é efetivamente a caracterização legal em relação da competência que está revestida ao Serviço de Imigração Estrangeira em matéria de investigação e instrução processual. Em matéria de investigação e instrução processual. Claro, como vocês devem reparar, é justamente este leque, estas limitações em matéria de competência. Portanto, em resumos, podemos dizer de que de um lado está um mundo de órgãos que têm competências como se de tradicionais de instrução preparatória, mas do outro lado está a Polícia Nacional em todos esses tipos de infrações. Bem, parece-nos que tradicionalmente está investido de poderes para a instrução preparatória em matéria de infrações como o SIC, porque é o mais que ninguém lhe tira, não é? Pois que as infrações de natureza específica lhe foi retirada, uma de natureza tributária foi entregue à AGT para com menos serviços de investigação e instrução preparatória ocorrer estes serviços dentro da Administração Geral Tributária, pelos efetivos, pelos funcionários da Administração Geral Tributária, e um outro tipo de infrações também lhe foi retirado o SIC e entregue ao Serviço de Imigração Estrangeira, por se tratar de natureza específica, natureza especial, infrações de natureza migratória. Estou-me a referir de natureza migratória, entregue ao Serviço de Imigração Estrangeira, para com o mesmo tipo de funções análogas do Serviço de Investigação Criminal. Investigar e instruir o competente processo, este Serviço de Imigração Estrangeira levar a cabo esse serviço. Portanto, aqui estes três órgãos que acabo de me referir, SIC, AGT e Serviço de Imigração Estrangeira, têm funções análogas. Ocorre, porém, que são crimes ou infrações que se escapam da prevenção do que a Polícia Nacional. A Polícia Nacional se estende em todas elas, se faz representar em todas elas, em matéria de prevenção, sendo que atuados em flagrante delito, só acima de 2 anos de prisão é que ele faz com que promova a instrução preparatória nesses órgãos. Ou seja, o que é atuado em flagrante delito pela Polícia Nacional, que exceda 2 anos de prisão, é entregue, se é crime de natureza comum, ao SIC, mas junto do Ministério Público ao SIC, do SIC, para que seja este Ministério Público a baixar junto do SIC, a baixar ao SIC para a respectiva instrução preparatória. Se for crimes de natureza migratória atuado pela Polícia Nacional e que que a infração criminal ultrapasse 2 anos de prisão, não obstante a atuação em flagrante delito, ele é entregue, este facto é entregue com a instauração, com a lavratura do competente auto, é entregue ao Ministério Público junto do Serviço de Imigração Estrangeira, para que, junto com o Serviço de Imigração Estrangeira, este procurador instruir o processo, presidir o ato de instrução processual com o Serviço de Imigração Estrangeira. Mas a remessa é sempre tida ao Ministério Público quando não há espaço para julgamentos humanos. Portanto, aqui é chamado sempre o Ministério Público. Ocorre, porém, que na Administração Geral Tributária não tem Ministério Público. Não tendo Ministério Público, subentende-se que tem Ministério Público. Remetemos diretamente à Administração Geral Tributária, certo? Porque carece de instrução preparatória respectiva à infração nos termos da lei. Só isso. Portanto, se estiver abaixo de 2 anos e atuado em flagrante delito, não carece de instrução preparatória. Portanto, a instrução preparatória é feita reunião de provas, instrução feita na forma de reunião de provas e instauração ou lavratura do competente auto-notícia e diretamente para o tribunal. Portanto, só o que exceder 2 anos de prisão, ou mesmo não excedendo 2 anos de prisão, não se submete a outras, não se submete
a outras obrigações, não se submete, portanto, a outros pressupostos. Exemplo, não foi atuado em flagrante delito, nos apercebemos do facto e, de facto, tomamos o conhecimento, mas está abaixo de 2 anos só que não foi atuado em flagrante delito. Não sendo atuado em flagrante, a informação, a participação de ocorrência, a polícia o faz e remete ao órgão competente. Se é crime de natureza comum, ao SIC, mas ao Ministério Público junto do SIC, certo? E então, se for de natureza migratória, ao Serviço de Imigração Estrangeira, ou seja, ao Ministério Público junto ao Serviço de Imigração Estrangeira para efeito de instrução preparatória. Mas está abaixo de 2 anos, sim, está abaixo de 2 anos, só que não foi atuado em flagrante delito. Portanto, esta matéria não podemos prender, portanto, tendo em conta de que não foi atuado o infrator em flagrante delito, mas que, sendo uma matéria e necessário o seu esclarecimento, escolhemos o órgão competente para a instrução preparatória, para a investigação criminal e descoberta do autor, para então efetivar estes serviços de investigar, determinar o autor e instruirmos o competente processo, porque não se remete na competência da Polícia Nacional. Portanto, é tão simples isso, que, bem esmiuçado, ninguém se mete no trabalho de ninguém. Portanto, é isto que deve ser compreendido e é o que nós trouxemos aqui como propostas. Portanto, eu tenho dito em relação, e penso que tenho esgotado esta matéria, em relação aos limites de competência entre os órgãos da Polícia Nacional, o Serviço de Investigação Criminal, a Administração Geral Tributária e o Serviço de Imigração Estrangeira. Muito, mas muito obrigado pelo tempo disponibilizado, pelo tempo desperdiçado, mas que não, eu entendo que não foi desperdiçado. Portanto, devo agradecer a todos que participaram nesta aula, nesta forte discussão. Aguardo então por vocês numa outra ocasião para discutirmos outros temas de interesse policial. Tenho dito e muito obrigado.